Olá para vocês que estão aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para a continuação do nosso estudo da lição da Escola Sabatina. O tema da lição dessa semana é desculpas para evitar a missão. Então nós estamos estudando durante esses 3 meses sobre evangelismo, sobre a missão, né? Nós temos que cumprir a missão. Numa das lições nós estudamos sobre a grande comissão, né? Jesus, antes de partir, ele comissionou os seus discípulos, né? E a regra que ele deu para os discípulos ali, presentemente, no momento ali da sua ascensão, da sua partida, ela não se aplicava apenas aos que estavam ali próximos, aqueles que foram chamados ali por ele, mas por todas as pessoas que viriam depois, por todos os crentes, né? Por toda a família de crentes que viriam depois. A missão começa com Deus e nós fazemos parte da missão. E a missão faz parte da aliança que Deus fez com o ser humano, com o povo, né? Então, qual é a nossa missão? A nossa missão é levar o evangelho eterno para que as pessoas ouçam e sejam salvas. E hoje nós vamos estudar a lição de um personagem bíblico que, diferente de Abraão, que Abraão a gente viu que ele intercedia pelo povo, Abraão tinha interesse pela salvação dos habitantes de Sodoma e Gomorra, não só pelo seu sobrinho, né? Ele não estava preocupado só com a sua família, mas preocupado com todos que viviam ali e principalmente com injustos, né, que viviam naquela cidade. Então nós vamos estudar hoje a história de um personagem pouco diferente, mas que é um profeta, né, um profeta de Deus, Jonas. Nós vamos falar sobre Jonas. Então o tema da lição é desculpas para evitar a missão, porque Jonas, na verdade, ele fez isso, né? Jonas foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus para levar uma mensagem aos ninivitas, né? Quem eram os ninivitas, né? Nínive era a capital da Assíria. A Síria era um grande império na época, um grande rival do povo de Israel, e eles eram conhecidos por causa da sua brutalidade. Eles eram extremamente violentos, né? Então nós temos, além do relato bíblico, né, nós temos na história, comprovadamente na história, a forma como os ninivitas, né, como os assírios, eles lidavam com as pessoas, né, com os reinos que eram tomados por eles, né, no seu avanço imperial, né, as suas conquistas, eles prendiam os seus oponentes e eles matavam arrancando, né, isso era uma das formas, né, eles arrancavam a pele enquanto a pessoa estava viva. A pessoa arrancava a pele, a pessoa morria com fortes dores, né, com tremendas dores. Então eles causavam o pior sofrimento para os seus inimigos. O texto da lição é o texto áureo da lição aqui é o texto de Isaías, tá? A gente vai ler esse texto no fim. O livro de Jonas, né? O livro de Jonas, ele é um livro diferente, um livro de profeta diferente, porque ele não é um livro onde o profeta tem visões e o profeta relata as visões, aquilo que foi comunicado por Deus, como mensagem para o povo. Na verdade, o livro de Jonas conta a história de Jonas apenas. Ele conta a história de Jonas. A mensagem que nós escutamos a parte de Deus lá é a mensagem que ele dá para que seja levada aos ninivitas. Então a mensagem de Deus ali direta é essa, a mensagem aos ninivitas. E qual era a mensagem que deveria ser dada aos ninivitas? Deus, por meio de Jonas, anuncia que o reino de Nínive será destruído, que o povo será aniquilado, né? A semelhança do que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Então eles estavam prestes à destruição total. Mas Deus, ele tem um propósito com isso, né? Porque não teria motivo nenhum ele simplesmente anunciar que vai destruir e em seguida destruir. O propósito de Deus é salvar, sempre é salvar. E Jonas, quando escuta a mensagem, ele, em vez de ir na direção de Nínive, ele vai na direção oposta. De onde Jonas se encontrava, né, a viagem dele duraria, assim, viagem a pé, né, duraria 40 dias até chegar a Nínive, né? Nínive ficava ao oriente, na mesma região onde é a Babilônia. Tá? A mesma região da Babilônia ali é onde ficava ali o Império Assírio. E a capital, né, a sede do Império Assírio. E Jonas, em vez de ir na direção de Nínive, ele vai na direção oposta. Ele pega um navio e ele pretende ir para uma região onde hoje seria o sul da Espanha.
de navio também duraria uns 40 dias. Então, em vez de gastar 40 dias indo na direção, ele procurou gastar 40 dias numa outra direção pelo mar, né, para fugir totalmente da sua obrigação. E ainda tem assim, o pensamento judeu da época, né, de que a missão de Deus deveria ser cumprida no seu território. Então, buscar sair do território ali das fronteiras, né, sair para fora das fronteiras do reino de Israel, seria como que sair da jurisdição de Deus, né, como se Deus não tivesse mais jurisdição. Mas Jonas sabia que isso não era verdade. Mas ele procurou, né? Ele procurou desculpas. Então, é justamente isso que a lição vem tratando. Então, a primeira desculpa que é mencionada aqui é o medo. A primeira desculpa é o medo. Por quê? Como eu disse, os assírios eram tremendamente violentos. E aí você imagina um profeta sozinho, chega lá, Deus manda ele ir para a Cova dos Leões, né? Ele manda ir até o reino de Nínive e anunciar que vão ser todos destruídos. Né? O que poderia acontecer com o profeta? O profeta que poderia ter sido destruído numa missão dessa. Era uma missão suicida, né? É quase uma missão suicida. Então é até compreensível que ele tivesse medo. Apesar de que não foi exatamente o medo que o fez seguir um trajeto diferente. A gente vai ver isso depois. Mas o medo seria um motivo, tá? Então, ainda que ele pudesse ter algum medo, e pudesse usar até isso como desculpa, nós também fazemos o mesmo, porque nós temos medo de levar o evangelho de Deus. Tem medo, às vezes, da resposta da pessoa que vai ouvir, pode ter medo de uma reação violenta. Né? Na Idade Média, por exemplo, muitos cristãos morreram queimados por cumprir a sua missão. Né? Cumpriam a missão de levar o evangelho aos que não tinham, a missão de anunciar as verdades bíblicas em contraste com as heresias, né, as verdadeiras heresias que eram pregadas pela igreja romana na época. Então esses homens morreram de fato, eles morreram, mas foram corajosos. Né? A gente sabe que o ser humano, ele sente medo, ele vai sentir medo, mas eles não deixaram que o medo os congelasse, eles não deixaram que o medo os impedisse de cumprir a missão. Então o medo era poderia ser uma das desculpas de Jonas. Outro tipo de desculpa, falsas ideias, né? Ideias falsas. Né? Que ideia falsa? Quando Jonas ele é levado, quando ele vai para o navio, então ele é perguntado, né? O mar começa a ficar revoltoso, os tripulantes começam a ficar preocupados, aí lançam sortes para ver quem poderia ser o culpado de tal agitação. Por quê? Porque eles acreditavam que os mares eram controlados pelos deuses. Né? Os deuses estavam controlando tudo e, por algum motivo, os deuses estavam furiosos com aquele barco. Então, eles fizeram ali, e a sorte, né? A gente sabe que Deus não trabalha desse jeito, embora muitas vezes acontece isso de ser lançado sorte para tomar alguma decisão aqui na Bíblia. A gente vê isso aí se repetindo, mas não é que Deus exatamente procura se comunicar com o ser humano dessa forma. Mas Deus ele fala com os homens por meio também da linguagem que o homem usa em determinado tempo. Então, o povo tinha esse tipo de crença. Deus age, então, de acordo com a crença deles. E aí, o Jonas ele é apontado. Vamos conversar com Jonas e Jonas explica que ele é o motivo. Ele é a causa daquilo ali. Então, uma forma de resolver a questão é jogando Jonas no mar. Olha só, Jonas ele prefere o suicídio, ele prefere a morte, não exatamente o suicídio, né? Mas ele na verdade faz com que outras pessoas cometam um crime. E na verdade os habitantes do barco, os habitantes, né, os tripulantes do barco, eles não têm intenção de fazer isso com Jonas. Embora sejam pagãos, mas o amor que havia no coração daqueles homens por alguém que era diferente deles, no caso de Jonas, foi maior do que o próprio Jonas pelos ninivitas. Então a gente vê um contraste aí. O judeu, né, Jonas, o profeta de Deus, que deveria ser um representante de Deus no caráter, deveria demonstrar o amor que Deus tem pela humanidade, ele deveria ter também, mas não acontece isso com ele. Diferente de Abraão. A gente viu que Abraão ele agiu de uma forma totalmente diferente.
Então, ideias falsas, ideias errôneas. Qual é a ideia errônea de Jonas? De que a solução deveria ser jogá-lo no mar para aplacar a ira da divindade. Quando ele é jogado no mar, realmente o mar ele se acalma, mas não porque a ira de Deus foi aplacada. É porque o interesse de Deus ali era com Jonas. Era fazer com que Jonas ele acordasse para a sua missão. Eles jogam Jonas no mar e Jonas, achando que estava livre agora do problema, ia morrer. Não, agora vem um peixe gigante e engole Jonas, e Jonas fica lá dentro meditando no estômago daquele enorme peixe. Aí vem mais uma desculpa inconveniente, mais uma desculpa para não cumprir a missão, né? As inconveniências. Jonas estava lá dentro do peixe, e é interessante que no peixe, apesar de ele fazer uma oração ali, e ele declara na sua oração, ele exalta o nome de Deus, ele reconhece a divindade, ou seja, Deus é que é o dono do mar, ele não reina somente no território de Israel, ele reina no mar, ele é o senhor daquele peixe que engoliu o próprio Jonas, mas Jonas não pede perdão, ele não se arrepende, embora transpareça um certo ar de arrependimento, mas é um arrependimento meio que velado, meio que Jonas tentando encontrar uma saída ainda para não cumprir a sua missão. E aí o peixe vai e depois vomita ele na praia. E ali Deus reforça, Deus coloca de novo Jonas na trajetória que ele pretendia desde o início. Jonas tinha que cumprir a sua missão. Então, quais eram as inconveniências? Quais são as desculpas de inconveniência que Jonas poderia apresentar? Sair da zona de conforto é uma inconveniência. Então, Jonas, na verdade, não era ainda exatamente o caso dele, né? Mas ele poderia também. Ele estava bem, estava tranquilo lá no reino de Israel. O trabalho dele era para com o rei, né? Na verdade, a gente encontra na Bíblia uma menção anterior ao trabalho de Jonas ali, levando uma mensagem. O pior é que ele levou uma mensagem atrapalhada para o rei também. Né? Aí vem um outro profeta e disse totalmente o contrário. O outro profeta acertou, né? Ou seja, o outro profeta realmente estava fazendo a vontade de Deus. Jonas estava sendo só um bajulador. Então, Jonas ele é o profeta mais estranho que nós encontramos na Bíblia. É o profeta mais estranho. Ele procura se promover, né? Aparentemente procura se promover ali diante do rei, e agora na hora de cumprir sua missão ele foge, né? Ele não quer, ele prefere a fúria dos oceanos, né? Ele prefere se envolver numa viagem tão complicada a cumprir a missão, né? Então, uma outra desculpa: conflitos desconfortáveis, né? A lição traz os conflitos desconfortáveis. Que conflitos eram esses aqui? Jonas, ele pretendia que Nínive, esse era o desejo dele, ele desejava que Nínive fosse destruída, ele queria que fosse uma outra Sodoma e Gomorra, ele não queria a salvação de ninguém, ele não pretendia a salvação de ninguém. Então ele tinha no seu íntimo muitos preconceitos em relação aos seus irmãos ninivitas, né? Se a gente olhar pela visão de Jesus, né, o que Jesus declara nos evangelhos, os nossos inimigos são nossos irmãos, nós devemos orar pelos nossos inimigos, nós vemos profetas, isso não é uma ideia só do Novo Testamento, né? Nós vemos muitos profetas na Bíblia hebraica agindo de forma misericordiosa para com seus inimigos. Nós vemos isso, né? A gente pode ver, lembra da menina lá, aquela garotinha israelita que foi levada cativa, e ela ajuda o seu senhor lá que tinha um problema sério de lepra. Era o inimigo dela, mas ela tinha amor por ele e deu um bom conselho para ele. E foi até o profeta Elias, foi até o profeta Eliseu, e com o profeta Eliseu ele foi curado da sua lepra. Inclusive, o profeta Eliseu também agiu de forma misericordiosa para com o seu oponente, para o seu rival. Então, esse tipo de atitude é a atitude que se espera do verdadeiro filho de Israel, do verdadeiro representante, da verdadeira descendência de Abraão. A atitude de Jonas era totalmente contrária. Mas ele vai até lá para cumprir a missão que Deus deu.
E quando ele chega lá e ele anuncia, né, o sermão dele é curto, ele simplesmente fala: vocês vão ser destruídos, né? Vocês vão ser aniquilados. Ele declara que Deus iria reverter Jonas. Ele declara que Deus iria reverter Nínive. E aí o que acontece? O que ele não esperava. O rei de Nínive, ele se converte, se arrepende. E o povo se converte também. E o texto declara que até os animais se arrependem também, né? O texto trabalha de forma irônica, ou seja, todos, a mensagem foi tão, tocou tão profundo no povo, com os ninivitas, que eles se arrependem completamente. E aí Deus, que havia dito que ia destruir a cidade de Nínive, agora volta, né? Ele se arrepende do que disse. Deus, na verdade, não se arrepende, né? Mas ele toma uma decisão agora oposta. Ele, em vez de destruir, ele perdoa Nínive. Nínive continua lá com o seu governo. Existe na história os pesquisadores, eles sabem de uma fase da história de Nínive, uma fase estranha, né? Porque os textos não são muito claros. É um período em que eles passaram a adorar uma única divindade, a única divindade, né? Eles passaram a ser monoteístas. Então foi um período curto e muitos, né, estudiosos da Bíblia aí, eles entendem que, na verdade, provavelmente esse período aí em que eles adoraram o único Deus, embora o nome que eles usem para Deus lá não é o nome do Deus de Israel. Então, ou seja, eles não tiveram, ainda mais imagino uma pregação dessa de Jonas, né, uma pregação que não ensinou muita coisa, mas eles se arrependeram, eles agiram de acordo com a luz que chegou até eles. Então eles abandonam o culto, aquele monte de divindades que eles tinham, e adoram um Deus único. E foi um período curto, porque Nínive, na verdade, ele volta ao seu culto pagão costumeiro, e lá na frente eles serão aniquilados, serão destruídos, né? Serão subvertidos. Mas a subversão que acontece agora com a pregação de Jonas é essa, né? Eles não são subvertidos no sentido de destruídos, são subvertidos no sentido de arrepender-se, de mudar de direção. Então eles deixam de ser, pelo menos durante um período de tempo, aquela nação terrível, aquela nação assoladora, e buscam o verdadeiro Deus. Jonas fica totalmente contrariado e Deus ele dá a última lição para Jonas. Jonas ele vai para um lugar solitário, fica contemplando Nínive para ver se acontece alguma coisa lá. E quando vai falar com Deus, ele fala assim: olha, eu não queria contar, eu não queria falar com os Nínive, porque eu sei como o Senhor é, eu sei que o Senhor é misericordioso e ia acabar perdoando esse povo. O interesse de Jonas era de que o povo foi destruído, né? A gente vê isso hoje, por exemplo, quando a gente se depara aí com situações de calamidade, de violência, e a gente deseja a destruição dessas pessoas tão malvadas, né? É natural do ser humano ter esse tipo de revolta. Mas Jonas, ele alimentou isso aí. Ele alimentou. E ele alimentou de tal forma que ele preferia desobedecer a Deus do que cumprir o seu mandato, né? O texto da lição, no início, ele é um texto de Isaías que revela a verdadeira atitude do crente para com a missão de Deus, né? O texto de Isaías 6,8 diz assim: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Isaías, diferente de Jonas, do profeta Jonas, o profeta Isaías, ao ouvir o mandado do Senhor e ao ouvir a pergunta, o clamor do próprio Deus, ele responde: ó, eu estou aqui, envia-me, eu estou à disposição. Então todos nós devemos, à semelhança de Isaías, ter esse mesmo tipo de atitude diante da missão de Deus, diante da incumbência, diante do trabalho que ele deixou para que nós fizéssemos. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você não precisa nem responder, você já tem que ter essa predisposição. Deus mandou, obedeça. Deus enviou você nessa direção, vá nessa direção. Enviou para essa aqui. Cumpra a missão que ele pediu. E a nossa missão é de levar o evangelho ao mundo. Nós, como vivemos nos últimos dias, vivemos já nos últimos momentos da história da Terra,
nós temos a grande missão de enviar ao mundo a tríplice mensagem angélica, que foi o tema que nós estudamos aí na lição passada. Nós temos que pregar as 3 mensagens lá de Apocalipse 14. Se você não conhece, procura lá, procura aqui também no canal aqui os vídeos que falam sobre a tríplice mensagem angélica. Esse é o nosso trabalho. Bom, eu vou ler aqui o desafio, né? O desafio dessa semana. Ele vem falando assim que nós devemos colocar numa folha de papel o nome de 10 pessoas incrédulas e orarmos por elas, né? E desafie-se, né? Peça a Deus para que Deus coloque, te dê sabedoria para que você possa ajudar essas pessoas de alguma forma, para que você possa alcançá-las com a pregação do Evangelho. E o outro desafio também é que nós devemos orar por cidades distantes, cidades que não estão perto de nós. Nós temos aí, na verdade, 2 grandes cidades aí passando por um período, uma situação muito difícil, que é o reino a nação de Israel e a nação de Gaza, né? Não é exatamente uma nação ainda, mas vamos orar para que Deus possa resolver a situação desses 2 povos, para que Deus possa resolver a situação desses 2 povos, trazer paz aos dois, né? Paz aos dois, porque o povo de Gaza também está sofrendo muito. Nós temos também a Rússia e a Ucrânia. Podemos orar pelos 4 até, né? Não tem, o texto falou de 2 aqui, mas você pode colocar quanto você quiser. Então, vamos cumprir essa missão, vamos pensar nisso durante essa semana. Deus abençoe você, até o próximo vídeo, tchau.